sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, meninos, de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, os exercícios e os para-casas devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tá bom? Então, vamos lá dar início à nossa última aula de produção de textos com o nosso livro didático. Pois é, hoje vamos finalizar o nosso livro didático. Lá no finalzinho da aula a gente conversa mais sobre isso. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos revisar, o último capítulo que nós estudamos, que foi o capítulo 3, sobre o manual de instrução. Vamos olhar, desde a página 134. Vamos primeiro fazer essa revisão e depois corrigir os nossos para-casas. Vamos lá? Então, nós lemos um texto, sobre como fazer aviãozinhos de papel. Vocês se lembram? Era um texto muito específico que mostra pra gente o funcionamento de um manual de instruções. Então, nós temos aí imagens, nós temos uma numeração e nós temos aí um texto bem direto. Não tem rodeios, é falando muito direto, sem dar voltas no assunto. Dobre o papel ao meio no sentido do comprimento e depois abra novamente, formando um vinco. Diretamente ao ponto, sem ficar enrolando. 2. Dobre o canto superior direito para dentro até encostar no vinco central. Faça o mesmo com o canto esquerdo. Simples. 3. Agora a parte superior do papel deve estar com o formato de um triângulo. Simples também, informativo. Então, é esse o formato que tem que estar no seu papel. 4. Dobre o triângulo para baixo em direção ao centro do papel. Simples. Dobre o canto direito para dentro em direção ao centro. Faça o mesmo com o canto esquerdo. As duas pontas devem ficar encostadas uma na outra. Dobre o papel ao meio ao longo do vinco que você fez lá no passo 1. Para fazer as asas, dobre os cantos para baixo em direção à parte inferior do avião. Segure o aviãozinho pela parte de baixo e atire com força. Bom, então, este é um manual de instruções e essas são as características desse gênero, Palavras muito tranquilas, nada de enrolar, falar direto ao ponto, ser bastante objetivo e pode ou não ser ilustrado, mas normalmente há ilustrações para evitar algum tipo de problema. O manual de instrução ele tem que ser muito específico e ao mesmo tempo que ele tem que ser curto, e objetivo, ele tem que obter todos os detalhes para que o leitor, a pessoa que vai fazer, o que está falando ali nesse manual, ela consiga fazer sem nenhum tipo de problemas. A ilustração não é obrigatória, mas normalmente nós temos ilustrações nos manuais de instrução, tá bom? Então, o manual de instruções traz informações sobre como fazer, montar ou construir alguma coisa. Ele deve ser claro e bastante explicativo. Pode trazer ilustrações ou não. Para escrever esses textos, utilizam-se muitas palavras com função de orientar, guiar ou conduzir o leitor. Então, o manual de instruções, ele é um como fazer. O manual de instruções ele pode vir, como esse que lemos, que é apenas ensinando a fazer um aviãozinho de papel, mas muitas vezes ele vem, por exemplo, junto com eletrodomésticos, quando a gente compra para nossa casa, para que a gente entenda como devemos colocar esse eletrodoméstico para funcionar. Ele vem também com computadores, para que a gente saiba como ligar, quais estão todas as funções, com celulares, para que a gente, ao comprar, saiba mexer exatamente em tudo que a gente precisa, em brinquedos de crianças, ensinando como devemos montar, quem deve brincar e tudo mais. Então, o manual de instruções, ele faz parte da nossa vida como um todo, desde que a gente é criança e vai acompanhando a gente até desde que a gente é velhinho. Então, é um gênero de texto que a gente sempre vai ter muito contato com ele. E agora vamos corrigir o para casa, Vamos fazer da página 137 a 141. Vamos lá? Que brinquedo será feito com base nas instruções do texto, Nós lemos um texto e descobrimos que é um robô. Então, nós lemos um manual de instruções um pouco mais elaborado do que esse do aviãozinho de papel e que ensina como fazer um robô. 2. O texto começa com uma pergunta. Qual é essa pergunta? Você já viu um androide?
Android, né, é um tipo de robô, tá, meninos? A quem é feita essa pergunta? Questão 3. A quem é feita essa pergunta? A pessoa que está lendo o texto ou a pessoa que vai construir o robô, né? O manual de instruções conversando aí diretamente com o seu leitor, com a pessoa que está o lendo. Então, o autor, né, ele faz essa pergunta para quem se interessar em ler o texto. Lembrando que se as respostas de vocês estiverem parecidas com as minhas, mas as palavras não estiverem 100% iguais, não tem problema, não apaguem, tá? Só apaguem se estiver realmente equivocada, sempre tomando cuidado com a ortografia e com a gramática. 4. De acordo com o texto, androide e robô são a mesma coisa? Justifique sua resposta. Sim, já que o autor usou os termos robô no título e androide como sinônimos. Sinônimos são essas palavras, né, como vocês sabem, que têm um significado semelhante, um significado muito parecido, né? Então, bonita, linda e assim por diante. E no caso, robô e androide também são sinônimos. As pessoas, né, da ciência podem até te falar que não são, mas é algo muito específico. Então, pra gente, que somos apenas estudantes aqui de produção de texto, são sim semelhantes, então são sinônimos. Robôs e androides são a mesma coisa, já que androides são um tipo de robô. 5. Antes de dar as instruções e listar os materiais necessários para construir o robô, o autor dá algumas informações sobre esse brinquedo. Que informações são essas? Informações sobre a história e a origem do robô. Então, antes, né, de dar as instruções, mostrar quais os materiais, qual é o passo a passo da construção desse robô, o autor ele fez com que o leitor entendesse por que ele estava explicando. Então, ele contextualizou o leitor. O leitor não chegou ali somente fazendo um robô. Ele aprendeu sobre a história, sobre a origem do robô e o porquê de fazer um robô. E logo depois, né, quando ele já sabia exatamente, é que ele foi para a parte em que o texto, né, em que o autor explicava os materiais, explicava as instruções, o passo a passo e tudo mais. 6. Essas informações são importantes para a construção do brinquedo? Por quê? Não, essas informações são complementares. Para a construção do brinquedo, importante mesmo é a outra parte, né? A parte em que você descobre os materiais e como fazer. Essas partes que contextualizam o leitor, né? Contam a história, dão informações sobre a origem, elas somente complementam o seu conhecimento. Você vai, é claro, sair desse texto sabendo um pouco mais sobre o assunto. Mas para a construção do brinquedo, ela não é importante. Importante é saber os materiais necessários, saber o que fazer e o passo a passo na construção desse brinquedo. 7. Quais são os materiais necessários para construir o brinquedo? 6 garrafas plásticas de refrigerante, 3 grandes, 2 médias e 1 pequena, elástico grosso, bolas de gude, canudos de refrigerante, um par de olhos de plástico e retalhos de EVA e fita. Então, são esses os materiais necessários para construir o robô, né, o androide, de acordo com o texto. 8. Você seria capaz de construir o brinquedo com base nas instruções fornecidas pelo autor? Por quê? Essa é uma resposta pessoal. Se vocês acham que sim, respondam que sim. Se vocês acham que não conseguiriam, respondam que não. O mais importante é que vocês expliquem, tá? Porque falar somente sim ou falar somente não, não é uma resposta completa. Vocês precisam sempre dar uma explicação, uma justificativa e mostrar por que sim e por que não. E aí vocês tinham uma produção relâmpago, que era a receita. As receitas culinárias, assim como os manuais de instrução, são textos que servem para instruir e orientar o leitor. Sua tarefa agora será escrever a receita do seu prato favorito. Para isso, converse em casa com a pessoa que costuma prepará-lo e pergunte como ele é feito. Faça o registro da receita seguindo esses passos. Escreva primeiro o nome dos ingredientes, não se esquecendo de colocar as quantidades certas. Depois, escreva o modo de fazer. Use os verbos adequados, como misture, acrescente, coloque, retire. São verbos que indicam ordem, né? Você precisa fazer assim ou então vai dar errado. Então, misture a farinha nos ovos e assim por diante. 3. Se quiser, faça uma ilustração. Você pode desenhar o prato já pronto ou alguns dos ingredientes.
Então, vocês precisam colocar o nome da receita. Por exemplo, lasanha à bolonhesa. Ingredientes: um pacote de macarrão para lasanha, 1 vidro de massa de tomate, 1 quilo de carne bovina moída e assim por diante. Vocês podem colocar também em tópicos, né? Colocar uma bolinha e escrever, ou então numerar 1, 2. As receitas permitem que esse tipo de escrita aconteça, tá? E o modo de fazer se parece muito aí com esse último texto que lemos do manual de instruções. Então, frite a carne em uma panela antiaderente com óleo. Misture a cebola e assim por diante. Após, leve ao forno, tá? Sempre muito objetivo, sem dar voltas no assunto. Muito objetivo. Mostre todos os passos até chegar ao final. Ponto de chegada. Mosaico é uma montagem ou colagem feita com pequenos pedaços de materiais, como pedras, azulejos, pastilhas de vidro, papéis, botões, sementes, entre outros, sobre uma superfície. Essa superfície pode ser uma tela, um papel, o piso ou a parede de algum lugar. Ao final da montagem, o resultado é um bonito desenho. Sua primeira tarefa será fazer o manual de instruções do mosaico. Depois é só seguir o manual e fazer o mosaico. Então, vocês têm várias informações, deviam ter feito, então, o manual de instruções utilizando essas informações ou então até mesmo fazendo pesquisas, não tem problema. Então, o objetivo é redigir o manual de instruções para construir o mosaico e confeccionar o mosaico, né? Planejamento. Observe com bastante atenção a sequência de imagens a seguir. Então, número 1, nós temos uma criança desenhando, né, um coração. Na 2, cortando vários pedacinhos de papel vermelho e branco. Na 3, está colando com um pincel esses corações, vermelho do lado esses papéis, né? Vermelho do lado de dentro e branco do lado de fora. Que materiais serão necessários para se fazer o mosaico? Folha branca, papel colorido vermelho e azul, caneta ou lápis para desenhar, cola, tesoura e pinça. Qual o primeiro passo para começar o trabalho? Fazer o desenho, né? Então, antes de mais nada, faça o seu desenho. 3. O que se deve fazer com os papéis vermelho e azul? Cortar em pedaços bem pequenos. E os pedaços não precisam ser iguais, tá? Quanto mais diferentes os pedaços, mais interessante fica o mosaico. E 4. Em seguida, o que fazer com os pedacinhos de papel vermelho? Colar dentro do desenho. E com os pedacinhos de papel azul, colar em volta do desenho. E aí o rascunho. Agora você vai escrever o manual de instruções. Na primeira parte, escreva o material necessário. Na segunda, escreva o passo a passo da confecção do mosaico. Não se esqueça de que o manual de instruções deve orientar o leitor, portanto, use os verbos adequados, como corte, cole, coloque, misture, ok? Depois vocês farem uma revisão, como vocês já estão bastante acostumados, né? Colocando se o material necessário está relacionado corretamente, né? Se vocês colocaram aí todos os materiais. Se todas as etapas da confecção do mosaico estão explicadas, porque se pular uma parte, o mosaico vai ficar errado. Se o leitor foi orientado com clareza, né? Então, observe seu texto e veja se ele está claro. Se foram usados os verbos adequados, né? Esses verbos de corra, misture, pinte, faça, passe e assim por diante. E se as palavras estão com a ortografia correta, isso é muito importante. Vejam se escreveram todas as palavras corretamente, se todas as pontuações estão certas, se todos os acentos também estão corretos. E o texto final. No caderno de produção de texto, reescreva o manual de instruções, fazendo as modificações necessárias, depois da avaliação do texto com seu familiar. Então, vocês vão pedir aí a ajuda de alguém para poder observar se está correto. Não se esqueça de dar um título ao seu manual de instruções, relacionando ao tipo ou à imagem do mosaico escolhido e assiná-lo. Faça em casa o mosaico, se necessário, peça a ajuda de um familiar. Leve o mosaico para a sala, né? Não poderemos, então mandem as fotos, porque eu coloco aqui nas videoaulas e os colegas de vocês vão saber, de qualquer maneira, os trabalhos lindos que vocês vão fazer nesse mosaico, ok? E o para casa de hoje é bem simples. Enviar todas as produções de texto do caderno de produção, lembrando de nomear com letra legível. Se possível, peçam ao pai, à mãe de vocês, um responsável, para escrever, né, a caneta em cima, porque fica mais fácil para a gente poder observar, né? Porque eu preciso receber, então, agora todas essas atividades para que eu possa ler, para que eu possa avaliar
e com certeza eu vou gostar muito de ler os textos de vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Finalizamos o nosso livro didático, mas vamos continuar nos vendo, então não se preocupem, tá bom? Mandem para mim o mosaico de vocês e a produção do manual de instruções, ok? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.